Bom dia, meus irmãos, meus amigos. Estamos aqui mais uma semana, iniciando mais um ano, com a graça de Deus, com muita gratidão no coração por estarmos até hoje aqui juntos, né? Com os nossos grãozinhos no caminho, com a nossa leitura diária do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. E o Evangelho traz para a gente hoje o capítulo 8, Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Deixai vir a mim as criancinhas. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. Apresentaram-lhe então criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhes as mãos. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade, e exclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho. Por isso, Jesus toma a infância por emblema dessa pureza, como a tomou para o da humildade. Esta comparação poderia não parecer justa, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito velho e que traz, em renascendo para a vida corporal, as imperfeições das quais não se despojou nas suas existências precedentes. Só um espírito que atingiu a perfeição poderia nos dar um modelo da verdadeira pureza. Contudo, ela é exata do ponto de vista da vida presente, porque a criancinha, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, nos oferece a imagem da inocência e da candura. Também Jesus não diz de um modo absoluto que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que se lhes assemelham. Uma vez que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra ele desde o nascimento tal qual é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança tem necessidade de cuidados delicados que só a ternura materna pode lhe dar, e essa ternura cresce com a fraqueza e a ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e precisaria que assim fosse para cativar a sua solicitude. Ela não teria para com ele o mesmo desprendimento se, ao invés da graça ingênua, encontrasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e se ainda menos se conhecesse o seu passado. Seria preciso, aliás, que a atividade do princípio inteligência fosse proporcional à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito. Assim, como se vê entre as crianças muito precoces. É por isso que, desde a proximidade da encarnação, entrando o espírito em perturbação, perde pouco a pouco a consciência de si mesmo. Ele, durante um certo período, permanece numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades se conservam em estado latente. Esse estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e fazê-lo esquecer em sua nova existência terrestre as coisas que poderiam entravá-la. Seu passado, entretanto, reage sobre ele, que renasce para a vida maior, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente impulso, à medida que se desenvolvem os órgãos, de onde se pode dizer que durante os primeiros anos o espírito é verdadeiramente criança, porque as ideias que formam o fundo do seu caráter estão ainda adormecidas. Durante o tempo em que seus instintos dormitam, ele é mais flexível e por isso mesmo mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa imposta aos pais. O espírito reveste, pois, por um tempo, a túnica da inocência, e Jesus está com a verdade, quando, malgrado a anterioridade da alma, toma a criança por emblema da pureza e da simplicidade. Muito bem. Nós, para chegarmos a entender as palavras de Jesus, para entender o que Deus tem para cada um de nós, nós temos que abrir nosso coração, nós temos que estar com o coração puro, como as crianças, na pureza das crianças, na inocência das crianças. Para a gente poder receber verdadeiramente Deus dentro da gente, a gente tem que estar puro, a gente tem que estar leve,
Então, quanto mais a gente tiver o coração aberto, a mente aberta, o espírito preparado para receber as boas novas de Jesus, as boas novas que os Espíritos trazem para a gente, em nome de Jesus, em nome de Deus, nós vamos nos aproximar cada dia mais, né, desse Deus. O que é que eu quero dizer nesse ponto? Que quanto mais a gente tiver com o coração limpo de mágoa, de dor, de raiva, a gente vai estar mais propenso a receber a palavra do Cristo, a entender a palavra do Cristo, ou a palavra dos Espíritos ditas nos livros que a gente lê. Então a gente vai estar mais propenso a isso, com o coração aberto, com o espírito preparado para receber essas orientações, né? Esse aprendizado. E quanto mais a gente colocar em prática aquilo que a gente recebe de bem, a gente vai estar se preparando mais ainda para a nova vida, para a vida futura. Tudo que a gente aprende fica guardado na nossa memória espiritual. Que aqui nós estamos em passagem, em uma escola para aprendermos, né? Então, o espírito, a vida verdadeira, a vida espiritual, não é aqui. Aqui é somente uma etapa dessa vida. A maior parte da nossa vida espiritual está desencarnado. Nós vivemos mais desencarnados que encarnados. Então nós temos que levar todo o aprendizado, porque isso vai fazer parte da nossa progressão espiritual. Tudo que a gente aprender de bom ou de ruim vai ficar impresso aqui, ó, na nossa memória espiritual. Então vamos abrir nossos corações, vamos nos tornar como crianças puros, inocentes, para a gente poder receber mais abertamente, entendermos mais aquilo que Jesus e Deus quer dizer para a gente, né? Então vamos procurar no dia a dia melhorar um pouquinho isso e tirando do nosso caminho, do nosso coração, toda raiva, toda mágoa, né? Todo o ódio que a gente carrega por certas situações, né? Tirar a nossa vaidade, o nosso orgulho e o nosso egoísmo, para que a gente fique propenso a receber mais facilmente aquilo que Deus quer dizer para a gente. E para a gente um dia poder chegar num nível melhor, né? E quanto mais rápido isso acontecer, melhor para a gente, menos sofrimento. Leitura de hoje do Livro dos Espíritos traz para a gente, no capítulo 6, Vida Espírita, a questão 225. A erraticidade por si mesma é um sinal de inferioridade nos espíritos? Não, pois há espíritos errantes de todos os graus. Já dissemos que a encarnação é um estado transitório. No seu estado normal, o espírito está liberto da matéria. Quer dizer que quem está na erraticidade, o espírito que está na erraticidade, o que nós explicamos que é a erraticidade? É um período entre uma encarnação e outra, né? Então o espírito que está ali, ele não quer dizer que ele é inferior. Não, ali existem espíritos de vários graus de progressão, né? E a vida encarnada é simplesmente, como eu disse agora na leitura do Evangelho, na explanação, ela é simplesmente um estágio da vida, a vida encarnada. Então, se nós estamos aqui, nesse momento, encarnados, existem bilhões de espíritos desencarnados na erraticidade, aguardando uma oportunidade de reencarnar, para assim poderem se purificar também. Então nós estamos tendo essa nossa oportunidade aqui de nos melhorar, né? Então vamos aproveitar essa oportunidade encarnados para a gente fazer o nosso melhor, para a gente poder buscar mais conhecimento, mais experiência, para levarmos para a nossa verdadeira vida, que é a nossa vida espiritual. E quanto mais rápido nós aprendermos, nós nos purificarmos, nós vamos ficar mais próximos, né, dos mundos felizes, onde não haverá mais tanta a necessidade de reencarnação. Tá bom?
Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos dê uma ótima semana, um ótimo ano, né? Que a gente possa produzir mais, aprender mais e praticar mais. É o que nós precisamos. Levar o amor para todos os lados, né? Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele vai querer. Vamos lá curtir o canal. Vamos, quem não inscreveu ainda, fique à vontade para inscrever. É só gratidão minha. Vamos compartilhar isso aí também. Vamos esparramar as leituras do bem. Tá bom? Fiquem com Deus. Beijo no coração.